Fala galera, tio Márcio na área, a partir de agora resolvendo exercícios de história com vocês, tá certo? O objetivo dessas aulas é resolver questões da Federal, do Enem e eventualmente também de outros vestibulares, tá certo? O que eu vou mostrar aqui para vocês é como vocês podem pensar uma questão de história muito mais do que está ali no que vocês estão lendo, correto? E nós já vamos iniciar a nossa aula com uma questão do Enem. Beleza? Então vamos lá ao enunciado. Vamos primeiro fazer a leitura da questão e depois eu comento com vocês. Hey ho, let's go? Vamos lá. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes uma das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. No período 1200-1600 d.C., na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá havia. Folha de São Paulo, agosto de 2008. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois... Vamos lá então. Galera, eu preparei para vocês aqui as etapas da resolução dessa questão. Então uma coisa muito importante, não só no Enem, mas também em outros vestibulares hoje, é a questão da interpretação. Moçada, sem interpretação você não consegue resolver nada. A maioria das questões de ciências humanas do Enem são questões interpretativas. Você não tem tanto conhecimento histórico assim. Então a primeira coisa é interpretação, correto? Agora, veja só, o Enem gosta muito de fazer comparações, né? Comparar o passado com o presente, o Brasil com história geral. E aqui nós temos uma típica questão do Enem que faz comparação entre uma cidade da antiguidade clássica, né? Uma cidade grega e cidades gregas, e entre as cidades da Amazônia. Aparentemente isso, né, uma cidade não tem nada a ver com a outra, mas ele quer na questão saber alguma particularidade, alguma singularidade entre as duas. Vamos falar um pouquinho sobre as cidades gregas, as chamadas polis, certo? As polis gregas eram cidades independentes, eram cidades-estado. Não havia na antiguidade uma capital na Grécia Antiga, não havia um estado, certo, com uma capital. As cidades, então, portanto, tinham características culturais próprias com algumas coisas em comum, certo? Por exemplo, a religião. Em algumas cidades, como é o caso de Atenas, nós vamos ter um grande desenvolvimento artístico e filosófico. Inclusive a democracia, pessoal, se desenvolve em Atenas, correto? E essas cidades gregas, elas poderiam se unir ou entrar em conflito. O caso, por exemplo, das guerras entre gregos e persas. Nessas guerras entre gregos e persas, as cidades se uniram contra um inimigo comum que eram os persas. Ou então, elas entre si brigavam, como é o caso das guerras do Peloponeso, em que Atenas e suas aliadas, Esparta e suas aliadas entraram em conflito, tá certo? Agora vamos analisar as cidades da Amazônia, as cidades lá do Xingu. O texto fala isso, que essas cidades eram cercadas por muros de madeira, que elas eram ligadas por estradas a centros cerimoniais, certo? E que essas cidades foram dizimadas por epidemias. Um ponto importante é que os povos nativos, os povos autóctones, que nós encontramos aqui na América do Sul, mais especificamente, né, os tupis-guaranis, tá? Entre outros, eles não possuíam uma escrita, certo? Não possuíam uma escrita, mas falavam línguas diferentes, beleza? Vamos então às alternativas. Vamos ler aqui com o tio Márcio. Olha só. A letra A. A letra A nos diz o seguinte: as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Opa, peraí.
Realmente, nas cidades da Amazônia nós encontramos essa relação de epidemia, mas o texto não diz nada sobre epidemias que teriam dizimado as populações das cidades-estado gregas. Então a questão está errada, beleza? Letra B. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como foi concebida em Tebas. Para tudo, pessoal! Por favor, democracia foi criada na Grécia. Como eu disse, na cidade de Atenas, lá se desenvolveu a democracia. E aqui também está dizendo que foi em Tebas. Então está tudo errado nessa questão. Está tudo errado. Vamos para a próxima, vamos para a letra C. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Opa, vamos pensar um pouco, tá? De um lado temos as cidades-estado independentes, do outro temos cidades cercadas por muros. Essas cidades realmente tinham uma certa independência, é verdade. Interessante essa alternativa C. Vamos ver as outras. Letra D. Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-estado da Grécia Antiga. Desculpa. Mentira, pessoal, mentira, tá? Os povos do Xingu falavam línguas diferentes, então não era a mesma língua. Havia no Brasil pré-colombiano, né? Brasil pré-colombiano, mais de 1000 línguas faladas em todo o território, tá certo? Então isso daí está errado. E finalmente a letra E. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como na Grécia. Não, pessoal. Aqui no Brasil, nestas cidades, não se desenvolveu uma forma complexa de política, nem uma forma complexa de onde a filosofia, onde as artes tenham, né, se tornado importantes, beleza? Então isso é coisa da Grécia Antiga, não tem a ver com as cidades encontradas aqui. Tranquilos? Então, por eliminação, ficamos com a alternativa C de caipirinha. Beleza, moçada? Galera, qualquer coisa, vocês me procurem nas redes sociais, certo? E estamos aí para maiores, qualquer dúvida que vocês tenham, enfim, para ajudar vocês aí a entenderem melhor essas questões e também passar no vestibular. Beleza? Galera, muito obrigado, valeu, um abraço dos manos, um beijo nas minas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fui!